Abençoe aqueles que precisam de emprego, que precisam de alimento também. Em especial, Senhor Jesus, esteja com aqueles que precisam de saúde, aqueles que estão internados, ou aqueles que estão em casa com coronavírus, ou no hospital com qualquer outra doença. Senhor Jesus, visite aquelas pessoas, esteja com eles, dando saúde, que eles possam melhorar e sair do hospital, Senhor Jesus, e sair dessa condição doente, Pai querido. Também te pedimos que o Senhor continue a confortar os nossos corações, a confortar a família da Cristina, os seus filhos, os irmãos do pastor, os pais do pastor também. Senhor Jesus, conforte e console os nossos corações. Esteja nos abençoando e continue nos cuidando, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigada por tudo e nos abençoe nesse culto que vamos entregar a Ti com todo o nosso louvor e com toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus, a quem eu oro e agradeço. Amém. Ah, mas não senta não. Não senta não, porque nós vamos cantar. E nós vamos cantar agora 2 musiquinhas. E essas 2 musiquinhas são muito animadas e a gente precisa ficar bem animado, tá bom? Vamos então à primeira música que fala A Cada Momento. A gente vai se movimentar, lembra que a gente vai para lá e depois a gente vai para cá, tá bom? Vamos lá então cantar? Bem animado? A cada momento. Vamos lá. Fique em pé, todo mundo em pé. Você também em casa em pé. Vamos lá. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você cantou bem lindo aí na sua casa? Você fez um movimento com a gente? Aqui, todo mundo fez e ficou bem legal. Agora vamos à segunda música, que vai aparecer aqui para você no vídeo e você vai cantar com a gente, tá bom? Celebrai a Cristo. Bem animado, hein? Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
Amém, isso mesmo, pode sentar. Como é bom a gente saber, então, que nós temos um Deus, que nós celebramos a Ele com alegria, e esse Deus é muito bom e fiel para com a gente, né? Então, agora, vamos passar ao momento do nosso culto, que é o momento da história. Isso, e a tia Cris hoje vai trazer uma história bem legal, e você vai prestar atenção, porque ela vai lembrar algumas coisas que a gente viu no domingo passado, retrasado, tá bom? Então, preste atenção agora, fique, com os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos, para você ouvir a história, tá bom? Tia Cris. Bom dia! Muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está em casa também, né? Hoje nós estamos muito felizes de podermos estar aqui na casa de Deus, né? Para a gente ouvir um pouquinho mais sobre a tua palavra. Nós estamos aprendendo uma história missionária. Essa história missionária não está escrita na Bíblia, mas ela aconteceu de verdade, né? Então, nós temos lá o nosso menino da história. Como que ele chama? Li Ui, né? O Li Ui, e ele vivia em que país? No Vietnã. E lá no Vietnã havia muitas guerras, né? E então o Li Ui estava dormindo e ele teve um pesadelo. E ele, o que era o pesadelo que ele teve? Pode passar. Isso, por quê? Porque os amigos dele diziam que haviam duas mulheres. Uma era alta, loira, com os olhos azuis, e a outra tinha a mesma cor de pele que o Li Ui, e cabelo preto, olhos escuros, e elas viviam com um livro na mão, que eles diziam que era o livro de magia. E eles tinham muito medo, porque eles diziam que essas mulheres faziam o quê com as crianças? Hã? Não, que eles pegavam as crianças e arrancavam os olhos delas e davam para outra pessoa. Exatamente, eles achavam que era isso. Porque as crianças tinham medo. E aí nós vamos descobrir se era isso mesmo que acontecia, né? E o Li Ui estava dormindo e teve esse pesadelo. E ele falou, nossa, eu não posso achar essas mulheres de jeito nenhum. E então ele foi acordado de manhã, de manhã não, de noite ainda, né? E a família foi fugir daquele lugar. E ele ficou responsável de carregar a irmãzinha no colo, e ele também carregava uma vara, e o pai segurava o porco da família. E quando o porco ficava com preguiça de andar, ele dava uma cutucada naquele porco, e o porco continuava andando. Rum, 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 né? Exatamente. E então, a mãe carregava as comidas e as roupas, né? Então, eles estavam viajando, né? Durante o dia, eles descansavam, e à noite, eles viajavam. Eu quero pedir para o Bruno e para o... É Bruno também? Os dois Brunos, pode parar de mexer na mesinha, por favor. Isso. Senta. Isso, prestando atenção aqui na história, tá bom? E então, quando eles conseguiam ficar numa barraca, né, uma casa, uma cabana abandonada, eles faziam comida, né? E eles faziam o quê? Que comida? Que comida que eles faziam? Arroz, né? E eles comiam só o arroz, porque era o que eles tinham. E então, pode passar? Ele ficou olhando uma vez, eles estavam descansando, ele ficou olhando como que os búfalos e os pássaros viviam juntos e não
tinham problemas com isso, né? E ele queria muito que no país dele fosse exatamente assim, onde as pessoas, um respeita o outro. Mas não era o que acontecia. No país dele, era totalmente o contrário. Todo mundo brigava um com o outro, tinha muitos tiros, era uma guerra muito grande, e as pessoas estavam querendo matar as famílias. E eles encontraram uma cabana, e quando eles encontraram essa cabana, eles estavam lá, a mamãe estava lá fazendo a comida, de repente eles escutaram um barulho, e eles ficaram todos em silêncio, por causa desse barulho, e então eles foram, escutaram uma conversa. E aí os guardas dizendo assim: olha, tem uma família que está andando por aqui, e essa família tem um porco. E aí a gente tem que encontrar essa família, e a gente fica com esse porco para a gente poder comer. Imagine um porco assado. E aí o Liu Hui e os pais já sabiam que estavam falando da família deles. E eles ficaram, em silêncio, bem quietinho. Mas quem não ficou em silêncio? O porco. O porco ficou ronk, 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 né? E aí eles entraram naquela cabana e descobriram que eles estavam ali. E então o pai tentou defender a família, mas ele levou tiros e morreu ali do lado de fora. E depois eles entraram dentro da cabana, pegaram a mãe, né? E levaram a mãe para fora e levaram também o porco. E sumiram com a mãe e com o porco. E aí o Li Hui ficou sozinho. O Li Hui ficou sozinho com a sua irmã, né? E ele, então... Quantos anos que o Li Hui tinha? 9 anos, isso. E a irmã tinha 1 ano e alguma coisa, né? E então o Li Hui estava com muito medo, né? Ele estava com muito medo, porque agora ele tinha que fazer a viagem sozinho, né? Ele e a irmã. Então ele deu comida. Hã? Isso. Como o pai dele tinha falado para ele assim: olha, nós vamos seguir as famílias, vamos viajar de noite. O Li Hui lembrou disso e falou assim: então vou fazer igualzinho meu pai estava fazendo. E então, pode passar, ele pegou e deu o resto de comida, um pouco de comida para a irmã, e pegou o Buda, né? E ele falou assim: então, quando chegou de noite, ele pegou a irmãzinha, o Buda, e eles foram andando. E aí, o Li Hui chegou numa cidade grande, e ele ficou lá, vivendo nas ruas, né? E o tempo que ele foi vivendo nas ruas, ele não tinha chuveiro para tomar banho, ele não tinha comida, ele não tinha nada, nada de bom. E sabe, às vezes ele tinha que pegar comida do lixo para poder comer. Ele tinha que pegar a comida do lixo para comer. Às vezes, aí com o tempo também, a roupa dele começou a ficar rasgada. Ele não tomava banho, então ele começou a ficar fedido. A irmãzinha dele também quase não tinha o que comer, comiam só um pouquinho. Às vezes, alguém doava uma comidinha para eles, e eles comiam, e a irmãzinha dele foi ficando cada dia mais magrinha, magrinha, fraquinha, e ele também. E então, um dia, o Li Hui estava no meio daqueles becos, no meio daquelas latas de lixo, e o Li Hui pensou assim: nossa, o que eu vou fazer da minha vida? De repente, o Li Hui viu uma coisa. Nós paramos aí. O que será que ele viu? E aí, de repente, ele estava naquele beco. Pode mudar, primo? 2 vezes, mais um. Ele, de repente, quem ele viu? As 2 mulheres que arrancam o olho das crianças. E o Li Hui falou assim: ai, gente, elas vão me encontrar aqui. E ele ficou com tanto medo. Mas ele não sabia que isso que os amigos dele diziam era mentira, não era verdade. Aquelas mulheres não arrancavam o olho de ninguém. Mas aí eles
inventavam isso para que ninguém escutasse aquela mensagem que aquelas mulheres tinham para dizer. E então o Li ficou lá escondido, segurando a irmãzinha dele, assim, ficou bem quietinho atrás assim de um muro ali, né? E esperou elas passarem. Ele viu elas passando e ele ficou lá esperando um pouco. Aí ele ficou lá, morrendo de medo, lá assim, aquela escuridão. De repente ele falou assim: eu acho que elas já saíram, eu vou poder sair daqui. Quando ele foi sair do esconderijo, ele deu de cara com quem? Com as duas mulheres. E aí, a hora que ele deu de cara, ele levou um susto e ele falou: ai, ai, ai. E ele já queria escapar. E aí, aquela mulher que tinha o cabelo preto, ela era uma vietnamita, né? E aí ele pegou e disse assim, ela pegou e falou para ele assim: calma, calma, olá, tudo bom? Eu sou Alan, meu nome é Lan, mas você pode me chamar de Coway. E aí ele olhou assim, ele não ficou com medo dela, e aí quando ela deu esse abraço nele assim, ele falou assim: nossa, quando eu olho para essa mulher, eu lembro da minha mãe. Ai, que saudade que eu estou da minha mãe. Eu queria tanto que ela tivesse aqui, eu nem sei o que aconteceu com ela, né? E então, aí ele estava ali conversando com aquela mulher, com a Coway, quando de repente ele viu de relance assim aquela mulher loira. E aí ele ficou com muito medo. E ele queria fugir, queria sair correndo. E aí a Coway falou assim para aquela mulher, né? Fez assim para ela sair, e ela pegou e saiu, porque ele estava com medo dela. E aí o Li falou assim, não, começou a conversar com aquela mulher, e ele começou a perceber que ela poderia ser amiga dele. E aí ela falou assim: olha, vem que eu tenho um pouco de comida para você, né? E aí ele ficou pensando, não, ela vai me levar para junto com aquela mulher. E aí ele queria ir embora, e aquela mulher segurou ele assim um pouco mais forte assim, e ele tentando sair do braço dela, da Coway. E aí, mas ele estava tão fraco, que a hora que ele tentou fazer a força para sair de perto dela, ele desmaiou, porque ele estava com muita fome. Ele não tinha quase comida para comer, e a barriga dele estava roncando, e ele passou mal e desmaiou. E aí, quando ele desmaiou, quando ele abriu o olho de novo, que ele acordou, ele olhou em volta e ele viu que ele estava num outro lugar, que ele nem sabia o que era. E aí ele ficou desesperado, né? E aí, só que, de repente, ele olhou do lado, a Coway estava ali do lado dele. E aí ela falou assim: ô, Li, tem um pouco de comida para você, eu tenho um pouco de arroz, você quer? Aí ele: eu quero. Daqui a pouco ele: cadê minha irmã? Cadê a Kim? Cadê? Aí falou: não, ela está ali, está deitadinha ali. E aí ela estava deitada numa esteira, e aí ela foi lá, ele foi lá e começou a comer, e ele estava com tanta fome. Sabe quando a gente está com tanta fome que a gente começa a comer rápido? E aí ele, comendo rápido, e ela: calma, 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 senão você vai passar mal, vai doer seu estômago, tem que comer devagar. E aí ele comeu, e mal ele terminou de comer, ele já pegou, se arrastou, deitou do lado da irmã dele, abraçou a irmãzinha dele e dormiu de novo, porque ele estava muito cansado. E aí ele dormiu, e, de repente, pode passar. E aí o Li ficou, ali foi quando ela deu a comida para ele, né? E aí ele ficou pensando, falou assim: puxa vida, quem será que me trouxe para dentro dessa casa? Porque se eu desmaiei, alguém deve ter me pego no colo. Mas a Coway, ela não ia conseguir me pegar no colo, eu e minha irmã junto. Alguém deve ter ajudado ela. Será que foi aquela mulher loira? Mas deixa isso para lá. E então, ele ficou lá. E aí, no outro dia, ele dormiu, mas aí ele estava tão cansado que ele dormiu até no outro dia. Quando ele chegou no outro dia, ele acordou assustado assim e começou a procurar a irmã dele onde estava. Ele estava lá naquele quarto sozinho.
E aí, de repente, ele olhou, ele viu que colocaram a irmã dele dentro de uma jaula. Aí ele, por que minha irmã está numa jaula? Mas é que, na verdade, ela estava no berço. E ele achou que o berço era uma jaula. E aí ele pegou, porque ele nunca tinha visto um berço na vida, né? Porque o berço tem toda aquelas repartição. E aí ele pegou e falou assim, nossa, mas... Né? E ela estava lá dormindo, né? E aí o Lihui chegou perto dela e viu que ela estava cheirosa, que estava com uma roupa limpa. Ela estava muito magrinha, mas ela estava muito boa. Está acabando? Ela está muito boa, mas ela está dormindo. E aí ele ficou pensando, nossa, quem será que me trouxe aqui para dentro? Será que aquela mulher loira trouxe e arrancou o olho da minha irmã? E ela já ficou assim, e ele já ficou desesperado. Meu Deus, será que arrancou o olho da minha irmã? E ele começou, só que ela estava com o olho fechado, ele falou assim, eu não sei, ela tem que abrir o olho para mim saber se arrancou o olho dela. E aí ele ficou chamando, Kim, acorda, Kim. E aí a Kim, virando para lá e virando para cá, vai, Kim, acorda. E aí ela pegou e abriu o olho. Aí ele, ufa, o olho dela está lá dentro dos buracos do olho, graças. Né? Ele ficou super, super feliz. Não, então tá bom. E aí ela estava lá com a cobertinha e ele pegou ela por cima assim, e falou, não, é melhor a gente ir embora antes que essas mulheres arranquem os nossos olhos e faz alguma coisa com o nosso olho. E pegou a irmãzinha, a hora que ele foi sair, a Coway entrou. Falou, opa, uai, o que vocês estão fazendo? Onde vocês vão? Aí ele, não, eu preciso ir embora, porque eu não vou ficar aqui, não. Mas aí, ela estava na mão dela, ela tinha um pouco de sopa, um pouco de arroz e peixe. Essas são as comidas que o povo lá do Vietnã come. E aí, ela pegou e disse, aí ela falou assim, não, mas você pode ir, fique à vontade para ir, mas eu gostaria que você ficasse um pouquinho para você comer uma comida e tomar um banho, porque você está fedido. Aí ele, até que um banho ia bem, né? E o cheiro da comida estava uma delícia. E ele falou assim, nossa, eu vou tomar um banho. E aí ela pegou e falou assim, você pode ficar naquela banheira. Tinha um biombo, né, uma parede assim, e atrás tinha a banheira. E ele foi lá e foi tomar banho, né? Só que assim, ele tomava banho e ficava olhando para ver se a Kim estava lá ainda. Passava sabão e ficava lá olhando se a irmãzinha dele tinha sumido, né? Mas aí ele tomou banho, ficou cheiroso, colocou roupas novas, né, e limpas, e aí ele pegou e sentou. E a primeira coisa que ele pegou para comer foi a tigela de sopa, porque lá eles colocam dentro de uma vasilhinha pequena, e aí eles não comem com colher, eles comem como se fosse bebendo um leite, né, alguma coisa assim. Então já bebe direto na tigela assim. E ele já pegou aquela sopa e já foi tomando tudo assim. Ele, ai, que delícia, né? E de repente, a hora que ele terminou de tomar toda aquela sopa, ele começou a comer o arroz, ele lembrou: esqueci de fazer uma oferta para o Buda. Cadê meu Buda? Cadê meu Buda? Né? Que era aquele Deus de barro que ele tinha, que tinha olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Então, e esse Deus não é o Baal. Esse Deus dele era o Buda. E então ele pegou o Buda, a Coway falou assim, está ali o Buda. E ele pegou o Buda, colocou lá no chão, pegou um pouquinho do arroz, um pouquinho do peixe, colocou na vasilha de sopa que estava vazia, colocou ali no chão, se ajoelhou diante daquele Buda, e ele disse assim, ai, Buda, por favor, me perdoa, porque... Deixa eu ver certinho o que ele falou aqui. Me perdoa por eu não ter dado a comida para você antes. Por favor, mas aceite, por favor, a minha oferta para você. Será que o Buda escutou? E aí mas a Coway não falou nada, né? Deixou, pode sentar, Lucas, no lugar certinho, isso, senta aí. E então,
Aí o Li Rui fez, então, lá a oração dele, né? Ele ficava de joelhos e, às vezes, até ele colocava a testa dele lá no chão, né? Só que o Li Rui, ele não conhecia o Deus verdadeiro, né? Então, enquanto o Li Rui estava ali comendo, a Coei falou assim: olha, Li Rui, eu quero te contar uma coisa. Aproveitar que você está aqui comendo, eu tenho que te falar uma coisa. Sabe, quando eu estava lá no beco, procurando por alguma criança, nós oramos a Deus e pedimos para Deus que me levasse até uma criança que estivesse precisando de ajuda. E Deus me levou até você. E então ele ficou pensando: por que ela falou nós? Ela falou nós, porque será que aquela mulher loira tem a ver com isso? Né? E ele tinha muito medo daquela mulher. E então ele ficou ali, né? E aí a Coei falou para ele assim: sabe, existe um Deus maravilhoso, um Deus que cuida das crianças, um Deus que é amoroso, né? E foi explicando para ele. Mas o Li Rui estava pensando só naquela mulher loira e que ela poderia fazer alguma coisa contra ele. Mas, de repente, ele falou assim: é melhor eu nem ficar pensando nela, porque, né? E então, ele começou a prestar atenção, colocou o foco dele naquilo que aquela missionária estava falando. Pode mudar. E então, ela dizia assim: sabe, Li Rui, Jesus, ele é filho de Deus. E um dia ele decidiu que ele ia vir aqui nesse mundo, ele ia nascer como um bebê. Ele ia ser igual a gente. Só que quando ele cresceu, ele era poderoso. Ele fazia milagres, ele curava as pessoas. Sabe, Li Rui, não adianta você achar que você, uma pessoa boa, pode conseguir fazer os milagres que Jesus fez. E um dia, Li Rui, esse Jesus, ele decidiu que ele ia morrer numa cruz. Ele ia morrer. E quando ele morreu, todo mundo falou: pronto, acabou. Esse Jesus agora morreu, não vale de nada. Ele falava que ele era Deus, mas ele não vale de nada, porque ele morreu. Se ele era Deus, ele não podia ter morrido. Mas só que a diferença é que esse Jesus, o que aconteceu com ele depois? Ele ressuscitou, provando, sim, que ele era Deus. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, ele vive. Né? E então Jesus ressuscitou. E ele está dando para você, Li Rui, um presente que é a vida eterna. Um dia, esse Jesus, depois que ele viveu, ele foi morar lá no céu. E ele quer que você o aceite para morar lá no céu com ele também. E o Li Rui ficou gostando daquela história, né? E, de repente, a missionária falou assim: olha, tudo isso que eu estou te contando, Li Rui, é verdade. Sabe por que é verdade? Porque está escrito nesse livro. E ela pegou a Bíblia. Quando ela pegou a Bíblia e mostrou para o Li Rui, ele deu um pulo. Ai, cadê a Kim? E pegou a Kim, e pegou o Buda, e falou assim: eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E aí, a Coei não entendeu direito, e ele lembrou que aquele livro era o livro de... Não, era o livro de magia. Ele achava que era o livro de magia, porque foi isso que os colegas dele disseram. Então, de repente, ele levou um susto, porque ele viu aquele livro de magia bem perto dele, e ele falou: pronto, agora que eu vou ficar sem olho mesmo. Né? Agora que vai acontecer tudo comigo mesmo. E então, o Li Rui catou as coisas, pode mudar, primo. Ele catou as coisas dele, só está aí mesmo. E aí, de repente, aquela missionária virou para ele e falou assim: Li Rui, deixa eu te falar uma coisa, antes de você sair. E aí o Li Rui parou, olhou para ela e ficou prestando atenção naquilo que ela tinha para dizer.
E a semana que vem nós vamos descobrir o que é que aquela mulher tinha para dizer para ele antes dele sair. Será que o que ela disse para ele fez ele ficar? Ou será que ele não desistiu e foi embora mesmo? Domingo que vem, nós vamos saber exatamente o que é que aquela mulher, a Coway, falou para ele antes dela, antes do Li Rui ir embora, né? Então, olha só, quando a gente pensa, presta atenção, ó, pode sentar. Psst. Senta, o Tomás, pode sentar. Isso. Senta. E fecha esse negócio. Isso. Tá, eu vou te ouvir, mas você. Isso. Você quer falar alguma coisa? Hã? O que é? Ah, tá. Bom, quando vocês pensam, às vezes vocês pensam assim, nossa, mas como que esse menino ficava pensando nisso de arrancar o olho, né? Mas isso, sabe o que é que acontece? Existem muitos países aí pelo mundo que eles acreditam nessas coisas. É que a gente não acredita, né? Sabe por que a gente não acredita? Porque a gente já conhece a Bíblia, a gente conhece a verdade, né? Então, mas o Li Rui não conhecia nada disso. E quando as pessoas diziam as coisas, ele acreditava. Mas você sabe que aqui no Brasil tem gente que fala umas coisas e tem criança que acredita. Tem criança que acredita que existe bicho-papão. Existe bicho-papão? Mas tem criança que tem medo. Tem criança que acredita. Tem criança que acredita que o Papai Noel mora lá no Polo Norte, que ele tem um trenó. É só imaginação. Tem gente que acredita. Agora, a gente pode brincar de faz de conta? Pode, né? Mas o faz de conta é verdade? Não, né? Então você tem que lembrar disso. Então tem gente, mas tem gente que acredita, né? E não é verdade. O Papai Noel é só um faz de conta. Tem meninas que acreditam que a Cinderela existiu de verdade. Ela não existe, né? Tem meninos que acham que o Hulk existe. Senta lá. Tá. E o Hulk, ele é um super-herói de faz de conta. A gente chama, olha só, a gente chama de ficção, né? Uma coisa que não é de verdade. É legal? É legal. É legal o Hulk? É legal o Superman, o Homem de Ferro. Enfim, é legal? É. Pode brincar de super-herói? Pode. Mas eles são de verdade? Não. Eles são de faz de conta, né? E o Li Rui era assim, além dele achar que aquelas mulheres arrancavam o olho, outra coisa que ele achava também é que esse Deus dele aqui ia responder a oração dele, né? E isso era ruim, fala, Gustavo. Hã? Exatamente, o que tem lá nos desenhos animados não existe, não precisa ficar com medo. Mas olha só, mas ainda aqui no Brasil tem crianças que acreditam nisso e tem pessoas que acreditam que um Deus de barro pode ouvir a oração deles. Mas sabe qual é o Deus que ouve a nossa oração? É o Deus verdadeiro e é o Deus que a gente não consegue ver. Mas a gente sabe que ele está aqui? Sim, ele é invisível. A gente sabe que ele está aqui?
sim, ele está aqui, né? E isso a gente acredita no Deus verdadeiro e o Deus que a gente não pode ver. Deixa eu escutar. Ele está toda hora perto da gente. Quando você está dormindo, ele está perto de você. Quando você está na escola, ele está perto de você. Senta direitinho, Tomás. Tomás. Isso, olha lá. Isso. Isso. Deixa eu ouvir a... Não entendi. Sim, também. Então, vamos orar agora e pedir para Deus... E pedir para Deus... Gustavo, pode sentar. João Pedro, pode sentar virado para frente. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ô, Tomás, se você sentar assim de novo, a gente vai ter que ter uma conversa, tá bom? Senta direitinho, por favor. Porque essa cadeira quebra, tá? Vamos orar, então, e pedir para Deus para nos ajudar e nos abençoar? Todo mundo de cabeça baixa, olho fechado, pensando em Deus, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais um capítulo dessa história que nós estamos aprendendo. Ó Deus, nos ensine a entender que existem tantos lugares que não conhecem de Jesus, até mesmo aqui no Brasil tem tantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nos ajude a falar de Jesus para os nossos amigos e a ter uma vida realmente que agrada ao Senhor. Deus, nos ajude também a acreditar somente naquilo que o Senhor gostaria que acreditássemos, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é mentira. Tire isso do nosso coração e da nossa mente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, e agora, pode ficar todo mundo, o pessoal daqui pode ficar todo mundo quietinho, e o pessoal de casa, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que vocês tenham uma ótima semana na presença de Deus. Até a próxima semana para a gente ouvir mais o 3º capítulo da nossa história. Que Deus abençoe. Tchau. Pode ficar sentado. Pode ficar sentados. Todos. Pode ficar sentados. Ok?